Nos termos constitucionais, a família é a base da sociedade, instituição responsável por promover o desenvolvimento e a educação dos filhos. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância, principalmente porque é no convívio com a família que são repassados os primeiros e principais valores morais e sociais que terão como base o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes que a criança levará por toda a sua vida. Mas o que acontece quando isso não é cumprido? Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psicologia Jurídica, em que discutimos a atuação do psicólogo em situações de conflito. No episódio de hoje falaremos sobre abandono afetivo. Mas afinal, o que é o abandono afetivo? O artigo 227 da Constituição Federal, bem como o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, atribui aos pais e responsáveis o dever geral de cuidado, criação e convivência familiar de seus filhos, bem como de preservá-los de negligências, discriminação, violência, crueldade e opressão. Não há como obrigar um pai a amar um filho, mas a legislação lhe assegura o direito de ser cuidado. Os responsáveis que negligenciam ou são omissos quanto ao dever geral de cuidado podem responder judicialmente por terem causado danos morais a seus próprios filhos, entrando assim em um caso de abandono afetivo. É fato que, se o pai ou a mãe recusa-se a cuidar, dar atenção, carinho e afeto ao seu filho, esta omissão pode causar sérios prejuízos à psique da criança. Os danos que os pais ausentes podem culposamente ou dolosamente causar aos filhos atingem a esfera dos direitos da personalidade humana desses, uma vez que ferem valores como dignidade, moral, reputação social e autoestima. O abandono moral da criança pode ser ocasionado tanto pela falta da figura materna, como também da paterna, podendo ainda ocorrer mesmo durante a constância da vida conjugal dos pais. Assim, até genitores que convivem com seus filhos sob o mesmo teto podem negligenciar-lhes afeto, haja vista os diversos casos de maus tratos infantis que ocorrem diariamente, dentre os quais alguns são expostos pelas mídias sociais e até mesmo noticiados, enquanto outros nem mesmo chegam ao conhecimento das autoridades competentes. Em 2021, o tema se tornou ainda mais relevante com uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça, STJ, que estipulou indenização independentemente de pagamento de pensão alimentícia, e com um projeto de lei aprovado por comissão da Câmara dos Deputados que estende a abordagem ao abandono de pais idosos. Em março de 2022, a terceira turma do STJ determinou que um pai pague a indenização por danos morais de 30 mil à sua filha, em razão do rompimento abrupto da relação entre os dois, quando a garota tinha apenas 6 anos de idade. Em razão do abandono afetivo, segundo o laudo pericial, a menina sofreu graves consequências psicológicas e problemas de saúde eventuais, como tonturas, enjoos e crises de ansiedade. A ação foi ajuizada pela garota, apresentada por sua mãe quando ela tinha 14 anos. Segundo afirmado na ação, a relação com o pai durou até a ruptura da união estável entre ele e a mãe, quando o genitor deixou o lar e abdicou de participar de sua educação, criação e de seu desenvolvimento. Por causa dessa situação, a garota precisou recorrer a tratamento psicológico. Em primeira instância, o juiz fixou indenização por danos morais de 3 mil, mas em segundo grau, a ação foi julgada improcedente. Para o tribunal, não haveria como quantificar a dor decorrente da falta de amor ou cuidado no âmbito da relação parental. De acordo com a corte local, a fixação de indenização por danos morais, além de não alcançar a finalidade compensatória, não cumpriu a função punitiva pedagógica, tampouco
servindo para encerrar o sofrimento ou para reconstruir a relação entre as partes. A ministra magistradora do caso, Nancy, afirmou que existem as figuras do ex-marido e do ex-convivente, mas não existem as figuras do ex-pai e do ex-filho. Esse é apenas um dos casos que chegam às autoridades competentes todos os dias. Infelizmente, não é incomum. Muitas pessoas acham que o abandono afetivo se resume a quando um dos pais não registra o filho, mas vai muito além disso. Se caracteriza quando os pais deixam de prestar assistência afetiva aos filhos, negando atenção, cuidados e até mesmo isolando-os de convivência. Como já falamos antes, o abandono afetivo implica sérios danos morais. Por isso, essa atitude é contra a lei e pode resultar em pagamento de indenização. Mesmo que tenha o pagamento de pensão alimentícia, isso não exime os responsáveis de suas obrigações afetivas, já que a convivência é considerada um dever dos pais, mesmo que os dois sejam separados e tenham outras famílias. Portanto, se ocorrer o abandono afetivo em relação a um filho menor de idade, o responsável legal pode mover uma ação contra outra pessoa, requerendo as suas obrigações afetivas. Assim, é inaceitável só o apoio material, mas sim deveres como educação, carinho, afeto, atenção e outros cuidados. A indenização pode variar de juiz para juiz, assim como também a decisão de pagar a indenização. Alguns juízes justificam que os estragos feitos por um dos pais não configuram danos morais, não sendo considerado ato criminal. Então, não é necessário consertar os danos. Outros, de maneira oposta, reconhecem a indenização, já que o abandono afetivo pode causar sérios traumas ou sofrimento para o filho negligenciado. É comprovado cientificamente que crianças e adolescentes que sofrem abandono afetivo possivelmente têm problemas sociais, como dificuldade em se relacionar com os outros, transtornos de personalidade, consumo de substâncias tóxicas, complicações na escola, baixa autoestima, brutalidade, timidez, ansiedade e depressão. Muitos desses transtornos são carregados pelo resto de suas vidas, por isso é tão importante o papel dos responsáveis durante o desenvolvimento de seus filhos. Infelizmente, essa realidade de omissão de auxílio psicológico e moral é muito frequente, principalmente em função de divórcios e separação dos genitores. Pois, claro que existe a possibilidade de auxiliar na formação, mas devido aos fatores como dissolução, falta de diálogo e a falta de cuidado, podem prejudicar muito o futuro desse ser humano. A presença física não significa necessariamente que a pessoa está recebendo auxílio moral e psicológico, que também são deveres da família, que se encontra descrito na Constituição Federal. Tamanha importância para o desenvolvimento de uma criança. Não basta apenas a presença física do genitor, é bem mais complexo que isso. Tendo em vista, vamos ressaltar dois artigos da Constituição Federal. Primeiramente, o artigo 227. A partir da leitura desse primeiro artigo, já podemos observar que é super importante que os genitores garantam ao filho a alimentação, educação e todos os elementos necessários para que essa criança se desenvolva de forma saudável. E o artigo 229, que não entrega apenas o dever da entidade familiar no tocante aos genitores proverem auxílio, mas também quando os pais ficarem velhos, é dever sim daquele filho de auxiliá-los eventualmente. Quando acometidos de alguma enfermidade, é muito importante que tenham esse tipo de auxílio. A entidade familiar não considera somente os genitores, mas também tudo que forma a família: pai, mãe, avô, avó, filhos. Entrevistamos a psicóloga Marlene Reis para adentrarmos esse assunto em uma situação real. Boa noite, Marlene. Boa noite, eu sou Marlene Reis, psicóloga, graduada na Universidade da FUMEC. Já atuei como psicanalista em consultório particular, também fiz estágio em saúde mental. Ultimamente eu trabalho com psicologia comunitária e estou migrando para a esquizoanálise. Marlene, você pode compartilhar algum caso de abandono afetivo que você conhece ou trabalhou? Eu tenho acompanhado nos últimos 4 meses um caso que pode ilustrar bem essas questões. É uma menina que nasceu com
teve paralisia cerebral e foi rejeitada pelos pais. Eles não quiseram cuidar dela e não deram a ela também um suporte para que ela pudesse melhorar as condições dela de saúde e mobilidade física. Daí, os avós resolveram cuidar dessa menina. Eles moravam na zona rural, eram pobres, sem muitos recursos materiais e até mesmo de alimento. Eles tinham uma dificuldade, chegaram a passar fome, mas mesmo diante dessa situação, os avós fizeram tudo que tinham nas mãos para poder dar à menina uma alimentação adequada, comprar os remédios e buscar recursos naquela época no hospital em Belo Horizonte, no Hospital da Baleia. Ela conta hoje no consultório que o avô vendia várias coisas na rua, ovos, carne, algumas coisas que eles tinham de recursos na zona rural, para comprar o remédio dela, para comprar um leite específico que ela tinha que tomar. E aí um dia, uma pessoa mais instruída chegou para eles e falou que era para levar para Belo Horizonte, procurar o Hospital da Baleia, e lá ela teve um apoio. Ela fez fisioterapia e começou a andar. Ela começou a andar com 9 anos de idade. Depois disso, ela começou a frequentar a APAE. Ela faz fisioterapia até hoje. Ela usa um andador e ela chega me procurando justamente com essa questão. Ela se sente rejeitada, ela é insegura, mas a principal característica do sintoma que veio, a partir disso que eu pude perceber até hoje, é que ela tem uma dificuldade grande de se relacionar com relacionamentos afetivos, amorosos mesmo, namorado, Mas ela vem construindo isso na terapia, através da história que ela vem recontando e remontando e dando outro significado, Hoje ela compreende que naquela época os pais queriam viver outra vida e não queriam cuidar dela, E ela dá muito valor aos avós por terem cuidado dela como eles cuidaram. Então ela diz, na verdade, eu não fui tão abandonada assim, Eu tive quem pôde cuidar de mim. Ela conta para mim que a mãe hoje sente muita culpa, tenta resgatar através de carinho com ela, mas a relação ainda é muito difícil entre as duas. Mas elas são amigas. Elas conversam, mas elas não moram juntas, elas se encontram. Mas essa menina, ela fala dessa dificuldade com a mãe. A participação do psicólogo nesse processo é de extrema importância. Mas para você, qual é a principal atuação do psicólogo nessa situação? Bom, eu acredito que a atuação do psicólogo nos casos de abandono afetivo, ele é plural, Então, é importante ouvir a parte que te procura num primeiro momento, que nesse caso pode ser a pessoa que foi abandonada afetivamente, mas pode ser também a pessoa que abandonou alguém afetivamente. Muitas vezes a gente tem, assim, pensa num primeiro momento que o que sofre mais é aquela pessoa que foi abandonada. Mas é importante lançar um olhar sobre quem abandonou. Ambas as partes sofrem, talvez com a mesma intensidade. Então, eu considero importante ouvir a história
de quem foi abandonado, quais são os seus sentimentos, quais são os seus sintomas que remetem a esse abandono, como essa pessoa encara esses sentimentos, esse abandono. Se for o caso, por exemplo, de uma pessoa que já passou por um abandono afetivo, é importante fazer com ela uma ressignificação daquela história, né? Tentar falar sobre aquela história com bastante cuidado, buscar outros significados, buscar compreensão dos fatos e até mesmo trabalhar a questão de que o que aconteceu naquela época, quais eram as condições, o que realmente propiciou um abandono afetivo, né? Pode ser por falecimento de um dos genitores e daí a pessoa ficou ficou desguarnecido, né, de um cuidado. Então isso passa muito pela questão de ouvir e compreender. No caso da pessoa que abandona a outra, né, afetivamente, e vocês me perguntaram no caso assim, né, de pais e filhos, né? Há de se compreender também, há de se ouvir também os pais, né? O que aconteceu? Por que não foi possível o afeto? Por que vocês foram embora? Geralmente, os pais, com o passar dos anos, eles repensam nessa situação, eles se sentem culpados e tentam entender, né, o que aconteceu. Então, por isso que eu digo que é importante ouvir as duas partes, né? Ouvir a culpa de quem abandona e tentar da mesma forma fazer uma ressignificação, um reparo das emoções, um reparo interior, né, daquilo que aconteceu. Com certeza. Mas e além da psicoterapia? Onde entra a atuação do psicólogo? No âmbito judiciário, o psicólogo possui mais de um espaço de atuação. Como perito, o psicólogo jurídico busca a compreensão da dinâmica e da comunicação familiar dos indivíduos que estão em conflito judicial, apresentando sugestões que possam diminuir o desgaste emocional dos envolvidos. Também podendo atuar como assistente técnico, que se trata de um psicólogo autônomo contratado para reforçar a argumentação no processo e complementar o estudo já feito pelo perito. O objetivo da perícia psicológica é auxiliar o juiz através de conhecimentos técnicos, respondendo questões levantadas pelos agentes jurídicos envolvidos no caso analisado, por meio de um laudo ou relatório que apresente indicativos pertinentes à sua investigação, procurando não influenciar nas decisões do magistrado. Ainda no cenário judicial, o psicólogo, a pedido do juiz, poderá conduzir uma avaliação de uma parte ou do casal, além de investigar os motivos que conduziram o casal ao conflito e tudo aquilo que impede a formação de um acordo entre as partes. Cabe também ao psicólogo determinar se os pais têm condições de deterem a guarda do menor envolvido. Quando solicitado, o psicólogo jurídico poderá desempenhar suas atividades no esclarecimento dos fatos, onde, por meio da perícia, irá avaliar a veracidade e validade das provas, capacidade de responsabilidade dos envolvidos e o prognóstico de condutas. Como dito antes, estudos comprovam que conflitos gerados pelo processo de separação conjugal acarretem problemas psicológicos para os filhos. Por esse motivo, o processo de mediação deve utilizar técnicas da psicologia, em especial as psicoterapias. É importante mostrar uma forma de comunicação não violenta, interpretação daquilo que está por trás do discurso e a linguagem corporal. A mediação divide-se em etapas, abrangendo o conhecimento das partes, a escuta e o entendimento do conflito, a caracterização do problema, a descoberta de outros problemas ainda ocultos que possam existir e que sejam pertinentes ao caso e, por fim, o levantamento de hipóteses, buscando soluções e a elaboração de um acordo entre ambos. A partir desse episódio, podemos perceber a complexidade de um caso de abandono afetivo e a importância do psicólogo em todo o processo, tanto dentro quanto fora da justiça. Agradecemos a você, ouvinte,
por estar conosco até agora e nos vemos em breve.